Mateus 8,16 diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. A narrativa de Mateus, um dos evangelistas que registrou a vida de Jesus, nos mostra que Jesus estava trabalhando de forma forte e operando seus milagres, operando aquilo que ele tanto gostava de fazer e fazia como um sinal da sua messianidade. E nesse momento Jesus estava em Cafarnaum, havia curado a sogra de Pedro, demonstrando grande misericórdia. Não sei se Pedro gostou muito dessa história, mas Jesus a curou. E ele continuava por ali, fazendo milagres, e milagres, e mais milagres. E a multidão vinha atrás de Jesus. Marcos, falando a respeito desse mesmo momento, o Evangelho de Marcos nos diz que toda a cidade se reuniu à sua porta. Gente, muita gente, querendo saber quem era Jesus, querendo ser atendido por Jesus, querendo viver um milagre por conta da presença de Jesus ali. Lucas também nos diz que as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixassem. Era uma coisa muito interessante a quantidade de milagres que fazia. Essa dinâmica da ação de Jesus é incrível, registrada por João, lá no capítulo 20, quando João diz que nem todos os milagres que Jesus fez puderam ser registrados, justamente por conta dessa dinâmica de tantas coisas que ele fez, por tantas coisas que ele realizou. E as pessoas eram trazidas até ele, eram libertas, curadas, eram transformadas, endemoniados eram libertos. Essa dinâmica maravilhosa, ela é destacada nos evangelhos. Mas me chama a atenção o fato de Mateus apresentar uma afirmação distinta dos outros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque são parecidos, eles têm muito a ver um com o outro. Só João que é um evangelho bem diferente. Mas somente Mateus faz essa afirmação. Que afirmação? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Só Mateus faz esse registro. E Mateus não fala isso por conhecimento próprio. Mateus está reproduzindo um texto do Velho Testamento, algo muito comum para qualquer judeu daquela época. Eles não tinham o Novo Testamento, né, gente? Eles só tinham o Velho Testamento. Mas Mateus, ele consegue enxergar a messianidade de Jesus, e ele se lembra do texto de Isaías e traz aquele texto como um ensinamento, uma confirmação, melhor dizendo, a respeito da obra que Jesus estava fazendo. E ao dizer isso, Mateus toca num ponto interessante. Os milagres que Jesus fazia eram importantes, foram importantes. A obra que Jesus fez enquanto esteve aqui foi maravilhosa. Mas ao tocar nesse assunto, Mateus consegue transmitir a nós a ideia de que havia algo maior a ser realizado ainda por Jesus. Ele definitivamente levaria sobre si a nossa dor. Ele definitivamente levaria sobre si a maldição que pesava sobre nós. Me dá a entender que Mateus percebe isso. O texto que Mateus cita é Isaías 53, eu acho que vale a pena nós lermos, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado, furado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Incrível, a obra que Jesus fez, além daquela que foi visível nos dias da sua estada aqui na terra. Muito maior do que aquela que se viu
muito mais profunda do que aquela que pôde ser acompanhada pelos apóstolos, registrada nos evangelhos, foi a obra que Jesus fez na cruz. Aquela obra local foi limitada no tempo, foi limitada a pessoas que andavam com ele, mas a obra que Jesus fez na cruz ganhou uma dimensão superlativa, alcançando toda a humanidade. E isso aconteceu, gente, porque a descrição que Isaías faz aqui, a respeito do que Jesus fez na cruz, é muito precisa. Jesus, na verdade, nos substituiu. Quando Mateus cita Isaías, quando nós lemos Isaías, nós encontramos esse conceito bíblico muito interessante para a gente conversar em um dia em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus nos substituiu. Vamos pensar um pouquinho sobre isso em termos conceito, palavra. Bem, de acordo com o dicionário inglês Oxford, o significado da palavra substituição é básico e simples, né, gente? A colocação de uma pessoa ou coisa no lugar de outra. Basicamente, a gente sabe muito bem o que é substituir, é isso daí. Embora a palavra substituto ou a palavra substituição não estejam presentes de forma explícita na Bíblia, é uma palavra que cabe, é um conceito que cabe na nossa forma de pensar. É uma situação que a gente pode encontrar de uma maneira saudável, teologicamente saudável, na nossa maneira de enxergar aquilo que Jesus Cristo fez para a gente. A essência da substituição é que um é colocado no lugar do outro, e teologicamente é isso aí também, gente, não muda muito. A verdade é que essa expressão, esse conceito, melhor dizendo, é visto na Bíblia, apesar de não explicitamente, como eu falei, ele acontece. Por exemplo, nesse texto de Isaías, ele é claro. Por quê? O versículo 5 nos diz assim: mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, o conceito de substituição que a gente conversa hoje está referendado pela Bíblia, e nós podemos perceber o quanto ele é verdadeiro e autêntico e importante para nós. Vamos pensar em algumas ilustrações a respeito dessa questão da substituição. Vou trazer à tua mente agora uma historinha bíblica que você conhece bem. Lembra-se de Abraão? Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão e diz para ele: Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, vou fazer de você uma grande nação. Abraão é o patriarca, você deve se lembrar, se você frequentou a escola bíblica dominical, você deve se lembrar de Abraão. Na época que eu frequentava a escola bíblica dominical, era no flanelógrafo, a figurazinha de Abraão era colada na flanela, com os desenhinhos e tal, e aí formava a história de Abraão. Você deve se lembrar que Abraão tinha um filho, demorou para chuchu para ter aquele filho, foi uma luta, mas teve um filho. O nome do filho de Abraão qual era, gente? Isaque. E aí Deus um certo dia diz assim: Abraão, Abraão, fala Senhor, eu quero teu filho. Aí eles sobem a um monte, e aí vai Abraão obedecendo a Deus sacrificar Isaque. E é uma coisa, uma trama incrível, Isaque em cima daquele altar, a gente tem a ideia de como estava acontecendo a coisa, é uma coisa forte demais, e Abraão, obedecendo a Deus no seu coração, levanta o cutelo, a faca para matar os animais, e quando ele vai matar o animal, aparece um anjo do Senhor e fala, vai matar Isaque, aliás, aparece um anjo do Senhor e fala, para Abraão, chega! E aí eles têm uma conversa, o anjo do Senhor fala com ele, sai Isaque e entra um cordeiro. Isaque foi então substituído por aquele animal. Essa é a linha que a gente vai trilhar hoje para entender melhor essa questão. O importante é nós pensarmos assim, mas por que substituição? Que negócio é esse? Para que isso? Por que ter Jesus me substituindo? Por que isso? Bom, vamos pensar da seguinte situação, gente. Nós somos pecadores, né? Ok? Você está sentado do lado de um pecador.
É verdade. E ele também está sentado ao lado de um pecador, porque todos nós o somos, incluindo e começando pelo principal que sou eu. Todos nós somos pecadores. O pecado, ele é uma afronta a Deus. O interessante é que pecado, gente, não é o que eu faço. Pecado é o que eu sou. Pecado não é uma mentira, apesar de ser pecado. Pecado não é uma cobiça, apesar de ser pecado. Pecado é quem eu sou pecado. Você é pecado. Nós somos marcados pelo pecado, ele está em nós, ele faz parte de nós. E quando nós, como humanidade, rompemos com Deus, no Gênesis nós temos essa situação apresentada, o pecado entrou na humanidade. E pode você dizer assim, mas o que eu tenho a ver com a história de Adão, de Eva, que está tanto tempo distante de mim, eu nem de maçã não gosto, como se fosse maçã, né? Nem não sei o que lá, aquela história doida. A verdade é que aquilo entrou, o pecado entra na humanidade por um homem, e se espalha por nós. Ele entra por Adão e Eva, e se espalha pela humanidade. Nós também somos marcados por essa situação. O detalhe, gente, é que nessa ruptura que nós, como humanidade, fizemos, nós desejamos andar sozinhos. Nós dissemos assim como humanidade, Deus, a gente não precisa de você. A gente é autossuficiente, entendeu? Comer a fruta aqui, ou comer o fruto, ou desobedecer a Deus, seja lá como for que você entenda isso, é um sinal de independência imprópria na relação do homem para com Deus. E isso recaiu sobre nós. Pronto. Estamos debaixo da marca do pecado. Não tem como mudar essa situação. É o que Paulo, inclusive, nos diz, que o pecado entrou através de um homem, atingindo toda a humanidade. Pois bem, e aí? Por que substituição? O detalhe, irmãos, é que Deus condenou o pecado com a morte. Pecado é transgressão. Pecado é o erro. E isso tem um custo. E o custo do pecado, o salário do pecado, é a morte. Vamos verificar alguns textos bíblicos para a gente ter certeza do que a gente está falando. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado é o que, gente? A morte. Vamos lá no Velho Testamento ver se isso confere. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ponto. Alguém precisa pagar o preço do pecado. Quando isso se estabelece sobre a humanidade, Deus então acha um caminho e apresenta um caminho para o seu povo, o povo de Israel, lidar com essa situação. Então vamos dar um pulo lá no passado, lá na maneira como o povo de Israel lidava com isso. Eles também praticavam a substituição. O pecado que gerava morte precisava ser pago. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E qual foi o caminho instituído por Deus? Deus instituiu um caminho que era o sacrifício de animais. Olha só que coisa interessante. Lá no Velho Testamento, nas leis do Senhor, na maneira como Ele instituiu Israel, Ele criou essa forma de lidar com o pecado e com o preço do pecado. O homem era substituído por um animal. Era assim que funcionava. O nome para isso é holocausto na Bíblia. Vamos dar uma conferida nisso também lá em Levítico 4, 32, diz assim: mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar no holocausto. E todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura
Como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. O texto é um pouco longo, mas importante para a gente perceber essa dinâmica. Lá no Velho Testamento era assim que funcionava. Você se lembra do templo de Salomão? Não o templo fake, o templo de verdade. Esse que tem hoje aqui é fake, o verdadeiro original, era lá que era feito o sacrifício. Alguns estudiosos dizem que na época da Páscoa, 250 mil holocaustos eram feitos na época da Páscoa. Gente, era uma loucura. As pessoas vinham de todas as regiões de Israel, iam para Jerusalém e lá faziam seus sacrifícios, como substituição do seu pecado, da sua morte, daquilo que cabia a elas. Então imagina a cena, você chegava lá no templo, se você morasse perto, você podia trazer o teu cabritinho, tinha que ser bonitinho, sem mancha, sem mácula, ovelhinha bacana. Se você morasse longe, você vendia lá o teu bichinho, lá onde você morava, trazia o dinheirinho, chegava lá no templo e comprava o animal. Isso daí deu problema com Jesus, porque virou um grande mercado dentro do templo, a gente sabe dessa história, mas era por isso. Dentro do templo se vendiam os animais que eram sacrificados, era assim que funcionava. Os sacerdotes tinham parte nisso, levavam uma grana por fora, era uma baixaria, mas funcionava assim. Aí você comprava lá o cabritinho, o cordeirinho, e ficava na fila. Aí chegava a tua vez, você ia até o sacerdote, ele pegava o cabrito, ele impunha as mãos sobre aquele animal, aquela ovelha, e transferia o teu pecado para o animal. Tadinho, mas era assim. Matava o animal, extirpava o animal, queimava a gordura do animal, e você saía dali tranquilo, leve, solto, abençoado e perdoado por Deus. Era a justiça de Deus. É assim que ele criou, assim que ele fez. O detalhe, gente, é que esse sacrifício de animais era imperfeito, era limitado. Ele durava um tempo, depois o homem caía de novo na besteira, e daqui a pouco ele tinha que ir de novo lá, e fazer essa expiação, vamos dizer assim, provisória, uma expiação provisória dos seus pecados. Por isso, a máquina funcionava assim. O autor de Hebreus nos fala sobre essa precariedade da oferta de animais. Ele diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seu pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É aqui o autor de Hebreus, no Novo Testamento, fazendo uma revisão sobre toda aquela situação que acontecia ali em Jerusalém, ali no templo, com relação ao sacrifício de animais. Então, acontece que esse problema é um problema sério. Deus queria que isso fosse resolvido de uma vez. Esse planejamento foi feito por Deus antes da fundação do mundo. Para a gente é uma loucura pensar nessas coisas, dá um nó na cabeça, mas a onisciência de Deus, onipotência de Deus, está acima da nossa forma de compreender as coisas, mas é assim que funciona. Deus já havia enviado Jesus desde a fundação do mundo, mas chega o tempo em que isso vai acontecer definitivamente. E Jesus vem como sacrifício efetivo de uma vez por todas. Vamos conferir isso de novo na Bíblia, gente. Hebreus 10:8. Primeiro, ele disse: sacrifícios, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo,
pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uau! Foi isso. Acaba a era dos sacrifícios. Acaba aquela história de matar animalzinho, bichinho, porque Jesus vem e faz o sacrifício completo, perfeito, total, de uma vez por todas, de um jeito definitivo, para nunca mais ninguém precisar sacrificar nada. Ninguém precisa sacrificar nada para se salvar. Ninguém pode comprar salvação com sacrifício nenhum, porque isso, na verdade, é uma afronta àquilo que Jesus fez, porque Ele foi, continua sendo o sacrifício perfeito feito por cada um de nós. Nós fomos então, gente, substituídos por Jesus. Vamos voltar à nossa história, ali no texto, demos uma volta, vamos voltar à nossa reflexão em cima desse texto. Há uma palavra do pastor Ed Renekiewicz em um dos seus livros, que eu achei bem apropriada a esse momento, em que ele diz assim: em alguma dimensão da existência, Jesus nos substitui, quer sofrendo os danos do mal, assumindo toda a sorte de limitações infelizes e funesta da contingência da condição humana, arcando com nossos débitos diante de Deus, quer submetendo-se ao rigor do castigo da lei, de alguma maneira, em alguma dimensão, Jesus toma o nosso lugar. Em seu sofrimento, em sua morte na cruz, alguma coisa que acontece com Ele, na verdade, deveria ter acontecido conosco. O ponto-chave da nossa conversa aqui, irmãos, é esse. Jesus nos substituiu. Aquele texto de Isaías que nós lemos foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir. E o profeta diz: Ele vai morrer no nosso lugar. O castigo que traz a paz para a gente estava sobre Ele. Pelas pisaduras, pelas feridas, pelos machucados que Ele sofreu, nós somos sarados. Essa foi a substituição que aconteceu por nós. Caso contrário, irmãos, estaríamos todos nós, até hoje, primeiro teríamos que nos converter ao judaísmo. E segundo, estaríamos aqui fazendo sacrifícios de animais, para que não fôssemos consumidos pelo nosso próprio pecado, porque alguém tem que pagar o preço do pecado, e Jesus o fez, no meu lugar e no teu lugar. A dor que Ele sofreu era reservada a nós. O afastamento que Ele viveu naquela cruz de Deus era reservado para nós. Cada situação de dor e dificuldade que Ele viveu era reservada para nós. Eu não me atrevo a pensar o que seria de nós se não fosse a morte de Jesus Cristo. Qual o tipo de situação que nós viveríamos se Ele não tivesse nos substituído? E por que é importante nós pensarmos sobre isso, gente? Porque esse é a maior dádiva que nós podemos ter. Você entende isso? Me chama a atenção o fato de Mateus trazer isso à tona. Num momento onde Jesus está curando, está libertando, está transformando, está fazendo tanta coisa incrível, Mateus lembra dessa situação de Isaías e traz isso à tona, algo que ele viveria e entenderia completamente mais à frente, porque Jesus viria a morrer. Quando Mateus faz esse relato, Jesus já havia morrido, mas ele está falando dos milagres de Jesus e ele cita aquilo que aconteceria, algo que para nós deve chamar a atenção. Nunca podemos esquecer da cruz de Cristo, nunca podemos esquecer do evangelho de sacrifício de Jesus Cristo por nós. Se fizermos isso e torcermos o evangelho para outro caminho, gente, estamos sendo levianos.
Viver milagres é uma coisa boa e genuína da parte de Deus, e a sua misericórdia dura para sempre e está sobre nós. Graças a Deus por isso. Mas se os nossos olhos não estiverem na cruz de Cristo, estamos perdendo o foco do próprio Evangelho. Se os nossos olhos estiverem somente nessa vida, estamos perdendo o foco do Evangelho de Jesus Cristo, que sempre deve nos levar a pensar, refletir e nos lembrar da cruz de Cristo. A morte que Ele viveu era para ser nossa. A dor que Ele passou era para ser nossa. E por causa dessa morte, dessa dor, desse sacrifício e dessa entrega, é que eu e você temos acesso a Deus. Não precisamos mais fazer sacrifícios, mas precisamos responder a esse sacrifício com a nossa vida diante do Senhor. Se há uma coisa para encher o teu coração de alegria, não é o testemunho de um milagre, que aliás é bom demais a gente viver, e que você viva muitos e tenha muitos testemunhos para dar. Mas se é uma coisa que deve encher o nosso coração de alegria, é a gente se lembrar que Jesus nos substituiu. Que Jesus nos substituiu. Eu espero que o Evangelho que a gente viva sempre nos aponte para isso. E a gente sempre se lembre da morte e da ressurreição de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Eu quero encerrar lembrando que Jesus fez isso, gente, voluntariamente. João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. A opção em fazer essa substituição foi de Jesus, que se esvaziou da sua glória para se entregar por nós. Não foi pressão, não foi nada desse tipo, foi uma voluntariedade absurda de alguém que se dispôs a morrer no meu lugar e no teu lugar. Por isso, uma contrapartida que nós precisamos sempre procurar dar em retribuição mínima a esse tipo de situação que nós estamos falando aqui, a essa substituição realizada por Jesus na cruz, é a valorização desse sacrifício, com a nossa vida sendo entregue ao Senhor todos os dias. O autor de Hebreus também diz algo interessante, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fielmente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. A resposta que a gente precisa dar a esse sacrifício de Cristo na cruz é andarmos de forma digna a esse sacrifício. A busca por uma vida melhor, a busca por aquilo que nós chamamos de santificação, e é assim que funciona mesmo, esse é o termo teológico usado para esse processo em que a gente vai ficando mais perto de Deus do que de outras coisas, essa é a santificação, deve acontecer não para a gente tentar pagar o que Jesus fez. Primeira coisa, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. Segundo, não deve ser feito como um processo numa tentativa de nós nos auto-justificarmos. Porque ninguém poderia pagar esse preço que foi pago por nós, só Jesus. Nem nós mesmos poderíamos nos justificar. Portanto, a gente se santifica em resposta a essa ação graciosa de Jesus por nós. A gente faz isso em adoração a Ele, em retribuição amorosa a esse amor que nós recebemos. E essa é a caminhada que Deus espera que a gente tenha aqui na terra, em nome de Jesus.
Irmão, se alegre. Jesus te substituiu. Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o teu lugar. Isso é motivo de grande alegria para nós. De grande alegria. Porque aquilo que estava reservado a nós foi por Ele carregado naquela cruz. Que Deus nos abençoe.